Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Trata-se de uma sessão solene em homenagem aos 30 anos da Federação Nacional de Empresas de Segurança e Transporte de Valores, a FENAVIST. Essa sessão foi requerida pelo deputado que vos fala. Eu convido para compor a mesa o deputado, querido amigo, deputado do vizinho e estado de Sergipe, deputado Laércio Oliveira, para que se sente aqui ao nosso lado. Convido para compor a mesa o presidente da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, o Dr. Jefferson Furlan Nazário. Convido para compor a mesa, esse conterrâneo ilustre, o ex-presidente da Federação Nacional de Empresas de Segurança e Transporte de Valores, Odair Conceição. Convido para compor a mesa o presidente da Federação Nacional de Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação, Renato Fortuna. E convido, representando as mulheres, para compor a mesa, a chefe de divisão de Relações Institucionais da Confederação Nacional do Comércio, a doutora Nara de Deus. Aqui, cadê Laércio? Cadê Laércio? Acho que ele saiu. Eu convido a todos para, em posição de respeito, entoarmos o nosso hino nacional. Céu
Serginho. Nesse momento, nós vamos assistir a um vídeo institucional produzido pela FENAFIST. Pedir para que reproduza o vídeo na tela. A segurança privada acompanha o crescimento do mundo e evolui de acordo com as necessidades da população. Um dos serviços privados mais importantes do país e que começou a se desenvolver aqui no Brasil na década de 60. Na época, o país enfrentava a ditadura militar e, para financiar ações contra o regime, os grupos de esquerda começaram a realizar assaltos a bancos. Foi nesse contexto que, em 1969, o primeiro decreto regulamentando a atividade foi publicado. Nos primeiros anos, a segurança privada ficou subordinada às secretarias de segurança pública dos estados. E só 14 anos depois, foi publicada a lei que rege a atividade até hoje. Logo depois, em março de 1989, foi fundada a FENAVIST, federação que representaria o segmento de segurança privada e transporte de valores como entidade patronal. E como primeira missão, a FENAVIST começou a estabelecer um diálogo com os trabalhadores e se aproximou do setor laboral por meio de uma relação de respeito mantida até hoje. Outro trabalho importante realizado pela FENAVIST logo no início foi o de conscientizar os empresários da importância de se unirem para defender o segmento. E para isso foi desenvolvido um intenso intercâmbio entre todos os estados brasileiros. A federação foi crescendo, se desenvolvendo, se estruturando, tendo suas próprias publicações como jornais, boletins informativos e sempre lutando para atualizar a legislação do setor, combatendo a clandestinidade. Com sede em Brasília, a FENAVIST representa hoje cerca de 2.400 empresas responsáveis pela geração de aproximadamente 700 mil empregos diretos. A FENAVIST tem a missão de assegurar a todos os segmentos de segurança privada melhores condições para gerar resultados positivos e contribuir com o desenvolvimento da sociedade. E, para isso, lidera o segmento que representa, com reconhecida influência, no desenvolvimento das atividades da segurança privada, da sociedade e dos poderes constituídos, através de constantes investimentos na capacitação dos seus colaboradores, diretores e representados, através da utilização de recursos tecnológicos, valorização dos profissionais da atividade e uma participação ativa no cenário mundial por meio de melhorias constantes em seus processos. Em parceria com os sindicatos, associações e empresas, a FENAVIST tem o compromisso de representar os empresários de segurança de forma ampla e transparente, com o objetivo de unir o setor de segurança privada no Brasil, prestando serviços e promovendo a modernização e o crescimento para a atividade. Além de todo o serviço prestado, o combate à clandestinidade é um dos focos principais da federação, considerando que os clandestinos atuam de forma desleal, cobrando preços irrisórios. Também vale lembrar que a atuação intensa da FENAVIST no Congresso Nacional fez com que diversos projetos de interesse do setor fossem aprovados. E por tudo isso, a FENAVIST se orgulha dos trabalhos prestados e sabe que empresários e trabalhadores do setor de segurança privada e transporte de valores reconhecem o esforço e a luta da federação, que estará sempre em ação para que melhorias e inovações possam renovar cada vez mais o segmento. Reza o protocolo que o deputado que propõe a sessão é o primeiro a fazer uso da palavra. Como eu também estou presidindo a sessão, eu vou pedir para que o meu colega, deputado Laércio Oliveira, assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra.
Com a palavra, então, o deputado Arthur Maia. Muito bom dia a todos. Uma alegria muito grande nós recebermos a FenaVist e todas as pessoas vinculadas ao trabalho da segurança privada aqui no Congresso Nacional, aqui na Câmara dos Deputados. Eu confesso que eu não sou um grande conhecedor do tema. Pelas mãos de amigos baianos, particularmente do nosso ex-presidente Odair Conceição, desde a época em que fui relator aqui e tendo como um grande amigo e sempre do meu lado o deputado Laércio Oliveira, quando eu fui o relator da lei das terceirizações, nós iniciamos essa interação com o mercado, com o trabalho, com a função desempenhada por todos os senhores e senhoras que estão aqui. De fato, eu penso que no Brasil é muito difícil você estabelecer e executar e exercer algumas funções na vida privada, porque muitas vezes existem aqueles que estão muito mais preocupados em criar obstáculos a que se desempenhe um trabalho do que, objetivamente, fazer com que, através de uma boa prestação de serviços, tenhamos uma qualidade melhor da nossa produção, seja ela de bens ou de serviços. E o caso dos serviços, particularmente de todos vocês que trabalham com a segurança privada, eu sei que passa sempre por grandes dificuldades. Em relação à terceirização, havia uma série de questões que foram levantadas ao longo desse debate e que mostrava claramente que muito mais nós tínhamos uma legislação muito mais preocupada em garantias trabalhistas do que com o desenvolvimento da economia. Ora, é preciso que esse país estabeleça uma linha mediana, porque, obviamente, nós temos que sempre ser fiéis a todos os direitos e garantias dos trabalhadores. Eu sou um defensor incondicional dessa condição, mas não podemos transformar a legislação em algo que prejudique um determinado setor para criar determinados nichos de mercado, para criar determinadas vinculações que são absolutamente impossíveis. Algumas pessoas, por exemplo, quando falavam em terceirização, não é nem o caso tanto do serviço de segurança, mas quando se falava em algumas vinculações que se exigia com relação ao trabalhador que exercia um trabalho terceirizado, nós sabíamos que estávamos diante de uma condição absolutamente impossível de ser cumprida pelos trabalhadores. A lei que eu relatei acabou não sendo aprovada, foi para o Senado, foi aprovada aqui na Câmara, foi para o Senado e lá não foi aprovado. Depois tivemos a felicidade de uma outra lei que estava no Senado ser relatada aqui justamente pelo Laércio e as coisas poderem caminhar de maneira mais saudável para a nossa economia. Mas esse entrave em relação especificamente ao setor de segurança, por se tratar de um trabalho terceirizado, e a necessidade de se regulamentar essa terceirização foi de fato fundamental, porque o grande debate que se colocava nesse assunto era o seguinte: o discurso geral era: querem terceirizar para precarizar. É só isso. O empresário quer terceirizar para precarizar. Como se todos os empresários do Brasil que trabalhassem com terceirização ou contratassem a terceirização fossem pessoas de má fé. Então, o norte dessa lei da terceirização era justamente dizer o seguinte: olha, nós temos que garantir que não haverá nenhum calote que seja praticado contra o direito do trabalhador. E como é que se faz isso? Com caução, com garantias bancárias, e tudo isso consta na lei. E foi assim que nós conseguimos avançar, ao meu ver, dando um significativo passo no sentido de dar segurança jurídica a essas relações referentes à terceirização no geral e, no particular, a questão da segurança privada. Mas ainda hoje, muitos outros aspectos são extremamente preocupantes. Converso muito
naturalmente que mais com as pessoas que vivem na Bahia, vinculadas a esse setor, mas obviamente que quando nós observamos, isso aliás não é só uma questão da segurança privada, mas quando nós observamos no Brasil que as pessoas que enfrentam o crime organizado trabalham com armas de baixo calibre e enfrentam meliantes, criminosos que atuam usando armas de guerra, nós vemos que existe uma desproporção muito grande. É incompreensível, e nós tivemos algumas vezes aí no governo passado, conversando com setores da segurança do governo, é inadmissível que existam até limitações na nossa legislação para que o empresário possa construir uma parede para proteger o seu estabelecimento, que não pode ter uma determinada largura, porque não pode ter uma determinada espessura, como se aquela espessura fosse algo que pudesse prejudicar alguém. E nós até hoje vivenciamos uma realidade em que quem trabalha na segurança privada, quando tem um ataque, quando tem uma ação criminosa contra uma tesouraria, por exemplo, o que nós vemos é uma ação de guerra absolutamente preparada com muito cuidado e com muito profissionalismo e utilizando equipamentos extremamente potentes contra pessoas da segurança privada que estão ali com a arma de baixo calibre para poder defender a sua vida e defender aquele patrimônio que ele está fazendo a segurança. Então, esses entraves, de fato, precisam ser resolvidos. Precisamos caminhar no sentido de avançar sem preconceitos com relação a isso. O Brasil atualmente está vivendo um importante debate a respeito do porte de armas ou não porte de armas. Houve aquele plebiscito lá atrás, venceu a decisão de não se dar direito ao cidadão de portar uma arma, mas eu penso que muito mais significativo do que dar a um cidadão como eu, que não sei manusear uma arma e certamente levaria uma desvantagem imensa se armado for confrontar com um bandido acostumado a essa prática diariamente, levaria uma desvantagem enorme. Mas com certeza, mais importante do que você armar a população é você armar aqueles que têm o dever de praticar a segurança. E aí eu me refiro tanto aos policiais do serviço público, os policiais civis, militares, federais, todas essas pessoas, os policiais rodoviários, como também a segurança privada. Não é razoável, não é justo, não tem nenhuma lógica que nós saibamos que no Brasil o crime organizado dispõe de armamentos muito potentes e nós neguemos ao nosso segurança privado a condição de se defender minimamente em uma condição de igualdade. Então esse trabalho, alguns parlamentares têm traduzido e têm repercutido aqui nessa casa. Eu sou um deles, o Laércio também, como outros deputados, senadores, como o senador Eunício Oliveira, que também não está aqui entre nós, mas que também sempre teve uma atuação vinculada a essa área. Temos repercutido esse trabalho e penso, meus amigos e minhas amigas, que essa sessão de hoje ela tem um simbolismo muito importante no sentido de registrar que existem claras solicitações desta categoria, deste setor econômico significativo e importante para com o Parlamento brasileiro. E é isso que será tratado aqui ao longo dessa sessão. Eu, como certamente do ponto de vista técnico, sou dos que estão na mesa, certamente é aquele que menos entende da técnica de segurança, quero encerrar as minhas palavras agradecendo a presença de todos e dizendo que é uma honra muito grande para mim ter tido a oportunidade de ser o solicitante dessa importantíssima reunião. Muito obrigado.
Eu queria registrar a presença do senhor José Carlos Antunes, representando a Contrasp, Confederação Nacional dos Vigilantes, aqui presente, queria convidar para compor a mesa meu querido amigo Jefferson Simões. Antes de devolver a palavra ao autor do requerimento, deputado Arthur Maia, eu preciso fazer alguns registros para conhecimento de todos vocês, que ele não quis relatar. O deputado Arthur Maia é um dos deputados mais atuantes aqui desta casa. Na nova legislatura, que começou no dia 1º de fevereiro, o deputado Arthur Maia terá um papel importantíssimo, porque, como os senhores sabem, a Câmara dos Deputados foi renovada em quase 50%. E o deputado Arthur Maia traz na sua carreira política, já foi prefeito municipal, traz uma experiência muito vasta. E, gentilmente, ele emprestou essa experiência dele a mim quando cheguei aqui. Arthur Maia presidiu comissões importantes e, pelo relacionamento que a gente construiu aqui dentro até da própria Câmara, eu sempre o acompanhei, porque eu percebia nele uma referência em termos das causas que nós, ao chegarmos aqui, que a gente pretendia fazer a defesa. O setor produtivo, por exemplo, que é exatamente a minha origem. Mas o deputado Arthur Maia foi o presidente da Comissão Especial da Lei da Terceirização, eu fui o relator, mas tudo começou com o deputado Arthur Maia. Arthur Maia foi o presidente da Comissão do Código Comercial, aí lá vai eu de novo, sou o vice-presidente dele no Código Comercial. Depois ele saiu da Comissão do Código Comercial para que eu ficasse à frente, porque ele foi conduzir a reforma da Previdência. Eu acho, inclusive, que no atual momento não é possível prescindir do conhecimento que o deputado Arthur Maia tem de Previdência no país. Ele andou o país inteiro, arriscou o mandato dele para poder transformar o país no governo passado, dando ao Brasil essa tão importante bandeira que é uma nova previdência para os brasileiros. Então, mas graças a Deus aqui estamos nós mais uma vez, e por dever de justiça, acima de tudo, por dever de justiça, eu faço questão de fazer esse registro para conhecimento de todos vocês. Esse setor, o setor da segurança privada, como outros setores da nossa economia, devem muito ao deputado Arthur Maia, porque como porta-voz da terceirização, da segurança privada e de outros setores, todas as vezes que eu busquei o deputado Arthur Maia para que ele demandasse comigo as necessidades que eu tinha, ele sempre esteve presente. O deputado Arthur Maia é muito mais bem relacionado aqui na Câmara dos Deputados do que eu. E mesmo assim, como eu precisava e eu sabia que a minha força era insuficiente para alcançar o objetivo, eu ligava para ele: preciso conversar com você, preciso fazer essa demanda assim, 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 e eu não vou conseguir fazer sozinho. Eu preciso que você venha comigo. E ele nunca negou o apoio às bandeiras que defendia aqui dentro. Portanto, por dever de justiça, é com muita honra que eu devolvo a direção, a presidência dos trabalhos na manhã de hoje, nessa sessão solene, para o deputado Arthur Maia, fazendo questão de deixar esses registros aqui. Obrigado. Considerem uma parte do deputado, do que o meu querido amigo Laércio falou, está vinculada a essa fraterna amizade e admiração recíproca que nós temos. Eu quero aqui dizer que o senhor presidente, Rodrigo Maia, pronuncia o seguinte discurso, também em relação a essa sessão, a voz do presidente Rodrigo Maia. Senhoras e senhores, homenageamos hoje a Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, FENAVIST,
pelo 30º aniversário de sua fundação. Entidade sindical patronal, criada a partir de sindicatos estaduais, a FENAVIST veio reunir os interesses profissionais da categoria em prol da otimização das respectivas atividades. Agradecemos ao nobre deputado Arthur Oliveira Maia pela iniciativa que permitiu a realização da presente sessão solene. Aqui podemos valorizar um trabalho de extrema importância para a normalidade da vida social. A Federação tem a sua atuação modelada pela Lei 7.102 de 1983, alterada em aspectos importantes por diplomas legais em 1994 e 1995, a exemplo da transferência de responsabilidade de fiscalização para a Polícia Federal, entre outras, que combate o trabalho informal e clandestino, cujos índices tendem a ser preocupantes. De todo modo, é fato que o setor da segurança privada, ao longo de 3 décadas, acompanhou o desenvolvimento da sociedade e passou por muitas transformações. Ainda que mantenha seus padrões de excelência pautado pelo cumprimento das exigências legais em vigor, é razoável que trabalhe pelo atendimento às novas exigências de mercado, pela atualização das possibilidades de tecnologia, por uma resposta eficiente às demandas da sociedade contemporânea. Esse esforço é legitimado por uma história de inconteste compromisso com da federação com a categoria, seja no que se refere aos direitos e deveres patronais, seja no que se refere à consciência social em relação aos empregados e às características do trabalho por estes realizado. Nesse contexto, a FENAVIST vem mantendo diálogo permanente com os órgãos fiscalizadores e reguladores dos poderes da República, com destaque para sua importante atuação parlamentar. Não podemos omitir o fato de que o crescimento do setor de segurança privada acompanha, muito infelizmente, o aumento dos índices de violência no país. Na esteira dos problemas hoje enfrentados na área de segurança pública, houve incremento de demanda nesse sentido. Tanto assim que já contabilizam mais de 700 mil trabalhadores formais em atividade. Daí a importância de sua complementariedade em relação à segurança pública. Dito de outro modo, além de adequar a atividade aos avanços tecnológicos, como a segurança eletrônica, por exemplo, seria conveniente acompanhar essa nova realidade mediante providências regulatórias mais eficientes e dinâmicas e sustentar com transparência e legalidade a demanda por segurança em nosso país. Aproveitamos a ocasião desse aniversário para cumprimentar a atual direção da FENAVIST, que congrega e regula os interesses de mais de 2.400 empresas em todo o país. Ao mesmo tempo, manifestamos o interesse desta casa na sustentabilidade e na valoração do setor em harmonia com as amplas responsabilidades da alçada do poder público e em consonância com os interesses mais urgentes da população. Deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Eu agora tenho o prazer de passar a palavra ao nosso presidente Jefferson Furlan Nazário, que vai poder fazer uso da palavra. Boa sorte. Bom dia, senhor presidente Arthur Maia, senhor deputado Laércio de Oliveira, demais componentes da mesa já nominados, senhores, senhoras, deputados aqui presentes, senhores empresários, senhores vigilantes, senhoras, senhores, bom dia. Antes de iniciar minhas breves palavras, gostaria de agradecer à Câmara dos Deputados por esta homenagem, em especial ao deputado Arthur Maia, do Democratas da Bahia, autor do requerimento. E quero fazer uma correção ao deputado, que diz que conhece pouco o nosso setor, mas a gente viu que conhece muito e é um grande parceiro e amigo da nossa categoria e sempre está junto, nos ajudando. O reconhecimento desta casa em relação à segurança privada é algo que nos enche de orgulho. Por muitos anos fomos vistos como uma atividade menor, à margem de outros segmentos que não geram nem a metade dos empregos criados por nossas empresas, mas não pela Câmara dos Deputados. Ainda em 83,
6 anos antes da criação da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, a FENAVIST, esta casa ajudou a aprovar a Lei 7.102 de 83, que trouxe regras e parâmetros nacionais para a nossa atividade. 33 anos depois, em 2016, mais uma vez a Câmara dos Deputados demonstrou o seu valor e pioneirismo e aprovou o Estatuto da Segurança Privada. A atualização da legislação que rege nossa atividade é fundamental para que possamos manter os empregos e a sobrevivência das empresas. Por isso, esperamos que o Senado, casa tão respeitada como essa, possa seguir o exemplo de Vossas Excelências e venha aprovar o Estatuto da Segurança Privada ainda este ano. Desde a reunião ocorrida na tarde do 1º dia de março de 1989, em São Paulo, quando empresários desprovidos de qualquer vaidade e dispostos a abrirem mão de horas com família, de lazer e muitas vezes do próprio trabalho em suas empresas, fundaram a FENAVIST. Muitas batalhas vieram. Problemas comuns a empresários brasileiros. Quando empresários desprovidos... Problemas comuns a empresários brasileiros, como a questão da instabilidade econômica, a alta carga e algumas leis desastradas fizeram parte da nossa história, assim como a desconfiança da população e dos contratantes. Por anos fomos vítimas de interpretações equivocadas, considerados abutres que tentavam ganhar dinheiro em meio ao desespero da população, que comemoravam a incapacidade do Estado, muitas vezes, de prover ao cidadão uma segurança digna de qualidade. Resumindo, achavam que para a segurança privada, quanto maior a violência, melhor ficaria. A verdade é que isso é mais um dos vários mitos criados. Me desculpe a ironia, uma lenda urbana. Os últimos anos mostraram de forma visceral o que já afirmamos há 3 décadas. A segurança privada, assim como outras atividades econômicas, cresce em meio a uma economia forte. Para se ter uma ideia, entre 2015 e 2018, que todo o país enfrentou, o número de postos de trabalho fechados superou a 70 mil postos. Isso representa cerca de 12% do nosso efetivo. Ao mesmo tempo, é de conhecimento notório que os índices de criminalidade do Brasil não pararam de crescer. De 2015 a 2017, houve um aumento de 7,7% em mortes violentas intencionais. Essa desmistificação foi apenas uma dos grandes trabalhos que a FENAVIST fez nos últimos 30 anos. Nunca quisemos substituir ou concorrer com a segurança pública. Nosso papel sempre foi complementar. Em cada órgão público, escola, hospital, posto em que um vigilante está presente, é um policial que foi liberado para realizar a segurança ostensiva e combater na raiz a violência que tanto aflige a nossa população. E nós queremos contribuir ainda mais. A FENAVIST representa cerca de 2.500 empresas, 1.000 empregos. São mais de 500 mil de vigilantes, centenas de viaturas, carros fortes, incontáveis câmeras de segurança à disposição da sociedade e da segurança pública. Nesse momento em que, como na pauta do novo presidente Jair Bolsonaro, a questão da segurança está em destaque, nós queremos fazer parte dessa solução. Estamos à disposição das autoridades responsáveis para fazer parcerias, participarmos de projetos e ações que acarretem na melhoria da vida e da segurança dos brasileiros. Nos países desenvolvidos no mundo, a segurança privada é uma grande parceira do Estado. Aqui no Brasil, queremos atuar da mesma maneira. Antes de sermos empresários, somos cidadãos, pais de família e convivemos com a insegurança como todo brasileiro. Por isso, a nossa vontade de contribuir. Foi com esse espírito que a FENAVIST foi criada e com esse espírito que a Federação olha para o futuro. Sabemos que a nossa atividade, da forma que conhecemos aqui no Brasil, ainda é jovem. Data dos anos 60.
Jovem também é a FenaVist, que acaba de completar 30 anos. Não há como falar da federação sem falar do segmento, assim como não se pode falar da segurança privada sem falar da FenaVist. É uma história que se confunde, que evolui simultaneamente. Desde que foi fundada, não há um momento importante da segurança privada que a FenaVist não estivesse lá. Quero aqui fazer uma menção importante à Polícia Federal, essa entidade tão respeitada, uma das que gozam de maior confiança da sociedade, que é responsável por controlar e fiscalizar a nossa atividade desde 1995. Muito da evolução, inegavelmente, passa por essa relação de respeito e de parceria. Sei que temos apenas 30 anos, mas se somarmos a experiência de cada empresário, empresária, colaborador e parceiro que passaram ou ainda integram quadros da FenaVist, talvez nós sejamos uma das entidades mais capacitadas e prontas para colaborar com o país. Medo de trabalhar e desafios nós não temos. O pioneirismo faz parte do nosso DNA. Senso de coletividade é o que impulsionou o nascimento da FenaVist e fez com que ela se tornasse essa entidade robusta. Então, contem conosco. Quero deixar aqui o nosso voto de confiança, o Congresso com a maior renovação desde a redemocratização é a prova que a população quer mudanças. Não deixem a oportunidade passar. Necessitamos que as reformas tributária, lei de licitações, previdenciária aconteçam, pois são imprescindíveis à nação. Antes de encerrar, como não é possível citar o nome de cada pessoa que fez parte dessa entidade gigantesca, vou homenagear a todos que estão aqui presentes em nome dos meus antecessores na presidência da FenaVist. Senhor Eunício de Oliveira, senhor Lélio Vieira Carneiro, senhor Cláudio Neves, senhor Jefferson Simões e senhor Odair Conceição, pela persistência e disposição na atuação à frente da nossa atividade. Além disso, não posso deixar de mencionar a terceira parte do tripé, que tem funcionado de forma harmônica e impulsionando a evolução da segurança privada. Os trabalhadores, nossos vigilantes. Ao lado das empresas e da Polícia Federal, eles se dedicam a fazer o segmento cada vez mais forte e profissional. Sabemos da extrema importância deste profissional que enfrenta muitas das ações mais importantes da segurança pessoal ou patrimonial de nossas empresas e nossos clientes. São eles que garantem uma segurança de qualidade neste período de tanta insegurança que estamos vivendo. Entendemos que homenagear a categoria através do seu vigilante mais antigo em atuação é uma ação mais que merecida. Desta maneira, eu quero quebrar o protocolo, presidente, se o senhor me permitir, eu queria pedir para o senhor Lorisval Moreira, vigilante mais antigo em atividade desde 1º de julho de 1973, há 45 anos, atuando no segmento e trabalhando na mesma empresa, a empresa Cifra Vigilância de Transporte de Valores, do estado do Mato Grosso do Sul, para receber uma singela homenagem. Senhor Lorisval. Bom, finalizando já. Para nós é uma honra contar nas empresas com pessoas como o senhor Lorisval. Obrigado, senhor Lorisval. Parabéns. Muito obrigado a todos. Tenho certeza que os próximos 30 anos serão mais promissores ainda. Bom dia a todos. Agradecemos ao presidente pela sua fala. Eu queria aqui, a nível de encaminhamento... Parabéns. Muito obrigado a todos. Tenho certeza que os próximos 30 anos serão mais promissores ainda. Bom dia a todos.
agradecemos ao presidente pela sua fala. Eu queria aqui, a nível de encaminhamento, sugerir que nós temos ainda alguns oradores e temos uma nova sessão às 11 horas. Temos 50 minutos. A minha proposta é de que a gente restringisse a fala, limitasse a fala em 5 minutos para cada próximo orador, com a tolerância de 1 minuto no máximo, para que a gente pudesse dar vez a todos aqueles que estão inscritos. Eu quero registrar a presença do Dr. Luiz Gastão Bittencourt da Silva, vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, do José Jacobson Neto, vice-presidente nacional da FENAVIST, e também do deputado federal Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, que eu passo a palavra nesse momento. Eu acho que ele não está aqui nesse momento, então eu vou passar a palavra para o doutor Odair Conceição. Senhor presidente, eu... O deputado chegou. O deputado chegou. Então, pois não, pode falar. Aliás, presidente, obrigado. Na verdade, eu já estava aguardando esse momento e eu venho do Tocantins e tive ali 4 mandatos de deputado estadual, 3 de vereador, e essa é a minha primeira legislatura aqui. Mas setores da segurança me apoiaram e disseram a mim: lá em Brasília, cumpra a missão de defender-nos em todos os momentos. Daí a minha presença neste momento da segurança, ou de parte da segurança brasileira. Mas, senhor presidente, de maneira bem objetiva, num país que mata mais de 60 mil brasileiros, num país que está vivendo uma ebulição em todos os ângulos, é preciso mesmo de debater essas questões. E eu pontuei alguns itens aqui que considero interessantes. O primeiro deles, senhor presidente, é que nós precisamos de valorizar todo profissional que trabalha com a segurança desse país e acharmos um caminho entre o primeiro e o segundo grupo, porque é um grupo que diz: o governo e a Constituição têm que garantir a segurança da sociedade. Todavia, o governo tem se demonstrado incompetente para tal. Então, a iniciativa privada, ela pode fazer um contraponto, fazendo acontecer o que chamo de ideal, a união entre o que o governo pode fazer e o que a iniciativa privada pode fazer. Somos legisladores e que os encaminhamentos da lei tenham essa máxima. O segundo ponto, senhor presidente, seria também um esforço hércules no sentido de melhorarmos a tecnologia. Nós percebemos que os bandidos, eu acho que aquela introdução aí que eu chegava e não chegava, mas tudo bem, vou cooperar aqui com o tempo, o senhor me dê mais. Essa tecnologia, ela precisa de ser mais aplicada, inclusive dando mais segurança aos profissionais da área. Eu considero isso muito importante. Mas talvez o ponto mais crucial desse debate, senhor presidente, chama-se impunidade no torrão pátrio. Eu estava assistindo uma reportagem ontem e eu percebi que um cidadão já havia sido preso pela 17ª vez. Ou seja, aqueles que faziam a segurança, ou a polícia, etc., prenderam aquele cidadão 17 vezes e ele estava solto, fazendo o que não deveria fazer. E isso me traz uma preocupação, porque nós vivemos o país da impunidade. E quando a impunidade reina, os cidadãos de bem, conclui o presidente, ficam em polvorosa, porque a ação, muitas vezes, do cidadão de bem, no esforço, inclusive, de cooperar com aqueles que fazem o papel da segurança, fica até prejudicado pelo temor da sociedade de bem, até de denunciar, até de provocar as forças que fazem acontecer a garantia e a proteção do cidadão. Então, nós temos que fazer o bom combate, e talvez seja esse o ponto, no pequeno tempo que tenho, que eu queria trazer à baila. Nós precisamos de rediscutir um Brasil, tirando esse país da impunidade para um país que efetivamente puna aqueles que procuram viver à margem da lei.
Em fazendo isso, nós estaremos dando um passo decisivo, como é um passo decisivo compreendermos que iniciativa privada e governo precisam de se unir num ponto comum, como é decisivo melhorarmos a segurança, quer seja daqueles profissionais que fazem o seu trabalho com muita determinação e coragem, quer seja no sentido de aumentarmos a nossa tecnologia, porque, diga-se de passagem, enquanto eu não sei qual é o colega que fez o pronunciamento, enquanto alguém está em nome da segurança do cidadão de bem com um revólver dando tiro, tem alguém com metralhadora que só as Forças Armadas possuem, e ninguém sabe como elas entram no país, e ninguém sabe como é que eles conseguem explodir um carro cheio de dinheiro, e por aí as coisas vão piorando cada dia mais. Eu me lembro, e venho do Banco do Brasil, quando a gente carregava dinheiro em 1980 num carro, e a minha ausência indicava para o colega de que eu estava levando dinheiro num carro simples e comum, e depois levando dinheiro no avião de Gurupi para São Félix, no Mato Grosso, e ficando meia hora ali no aeroporto, porque o banco que recebia... Então, senhor presidente, melhorou-se muitas coisas, evoluímos significativamente, mas eu quero que Vossa Excelência, que tem sido forte nesse assunto, conte com o deputado Eli Borges. Eu venho de uma experiência pequena aqui nesta casa, de uma experiência longa no Estado, tive apoio deste setor no meu Tocantins, e em nome desse apoio, conte com o deputado Eli Borges, acredito que possa acrescentar mais alguma coisa para a gente daqui 4 anos comemorar um Brasil mais seguro, com mais proteção e com profissionais mais valorizados. Obrigado. Obrigado, deputado. Agora sim eu passo a palavra ao ex-presidente da Federação Nacional da FENAVIST, o doutor Odair Conceição. Muito bom dia a todos e a todas. É com muita honra que me dirijo a esse plenário da Câmara dos Deputados, num dia histórico da segurança privada, em que a nossa querida FENAVIST completa 30 anos de história, 30 anos de luta, 30 anos de trabalho. Quero saudar o meu querido amigo Arthur Maia, baiano conterrâneo, e que a gente divide algumas angústias aí no dia a dia, e que gentilmente acatou aqui uma solicitação da nossa comissão, deputado, para que pudéssemos no dia de hoje estarmos aqui falando um pouco dessa grandiosa atividade que é a segurança privada. Lhe serei sempre grato por sua gentileza de sempre, sua disposição por essa gentileza. Queria saudar o meu queridíssimo amigo Laércio Oliveira, ex-presidente da FEBRAC, deputado federal, parlamentar de grandeza, e que sempre acolher os nossos reclamos, os nossos apelos nessa casa, sempre que provocado, e que tem, apesar de tão jovem na política, tem dado contribuições gigantescas para o desenvolvimento do setor produtivo nesse país. Ele, empresário, como de um estado pequeno do Nordeste, mas com uma governança, com um processo de geração de emprego, de empreendedorismo invejável, e que rendemos aqui as nossas homenagens ao nosso queridíssimo Laércio por toda a luta que tem tido. Queria saudar o meu querido amigo Jefferson Simões, ex-presidente da FENAVIST, pessoa com quem convivi aí durante mais de 10 anos como à frente dessa casa, e que muita história e muitas realizações ajudou a construir nessa casa. Quero saudar o meu querido amigo Jefferson Nazário, presidente da FENAVIST, que tem aí empreendido energias extraordinárias em prol desse setor, em prol daquilo que nós, empresários e classistas desse setor, tanto necessita, e que abnegados como ele, que são poucos no nosso país, tem, como ele aqui falou, abdicado da sua vida profissional, abdicado da sua família, dos seus interesses pessoais, para aqui estar em Brasília liderando, como tem feito nos últimos 4 anos, a força da segurança privada em prol das lutas tantas que nós temos neste país.
Quero saudar o meu querido amigo Renato Fortuna, presidente da FEBRAC, companheiro da atividade de segurança privada durante muitos anos e, como estava ali lembrando, há 27 anos acompanha a trajetória dessa atividade aqui no dia a dia. Quero saudar o meu querido amigo Gastão, vice-presidente da CNC, que está aqui conosco presente. Quero saudar os consultores da FenaVist. Aqui faço isso na pessoa da minha querida guerreira, como tenho dito sempre a ela, minha nossa querida fundadora, ajudou a fundar essa casa, a nossa Celita Oliveira, que está aqui, em nome de todos os assessores que compõem essa casa. Quero saudar os nossos queridos corpo de executivos do nosso sindicato, que está em Brasília hoje, mais uma vez se reciclando, treinando, discutindo, senhor presidente, os interesses da atividade de segurança privada, porque nós deliberamos no dia a dia dos nossos sindicatos e delegamos a esses profissionais grandiosos a tarefa de executar aquilo que no dia a dia são deliberados pelas reuniões nossas. Quero saudar aos presidentes de sindicatos, guerreiros da mesma forma, que do mesmo jeito abdicam de suas famílias, dos seus negócios, para lutar por causas coletivas e muitas vezes não são compreendidos. E nesse momento que nós saímos, até que nós temos os nossos concorrentes em busca dos nossos contratos, quando a gente está se dedicando a causas coletivas. Mas isso é luta de nobres. Costumamos dizer que a atividade classista é uma atividade de nobre, presidente Nazário. Como você desempenha, e esses guerreiros que no dia a dia fazem da segurança privada acontecer nos estados. Quero saudar os nossos queridos empresários, que da mesma forma estão aqui, se deslocaram dos seus estados para estarem presentes. Quero saudar os nossos profissionais aqui, na presença do nosso homenageado no dia de hoje, que 45 anos numa empresa, motivo com toda certeza de orgulho do seu profissionalismo, e aqui merecidamente o senhor foi honrado com essa homenagem que no dia de hoje é prestada ao senhor. E quero, senhor presidente, recorrer, não antes, porém, eu quero falar só da nossa CNC, parceira aqui também presente, de muitas lutas, às vezes incompreensíveis, mas de luta juntas, às vezes uma casa que não é compreendida, a da sua grandeza, do seu esforço em prol do setor produtivo, e que nós, como temos dito, deputado Laércio, e Vossa Excelência sempre foi um desses guardiões. Uma casa que tem muito que contribuir ainda com o setor produtivo, tem muito que contribuir ainda com esta atividade de segurança privada, além de tudo que já fez por esse país, além de tudo que já fez por essa nação, pelo setor produtivo. O setor de segurança privada, eu quero dizer, e presidente dessa sessão, eu vou recorrer ao nosso saudoso e conterrâneo Rui Barbosa, que me acompanha nas minhas falas sempre, porque ele dizia, presidente Arthur Maia, que só será digno dos seus direitos quem lutar por eles. E nesta casa, chamada FenaVist, eu aprendi, mais do que nunca, que este é o fórum de debate, este é o fórum de luta da segurança privada. É através desta casa que construções efetivas são dadas na direção de um setor produtivo que tenha a segurança jurídica, que alcance a segurança jurídica que ele precisa. Essa casa que tem um legado extraordinário para essa atividade. Essa casa que tem ensinado a todos nós, classistas, o quanto que é necessário, o quanto que é importante lutar em bloco, lutar em conjunto, sob a liderança de uma instituição séria. Uma instituição séria que completa 30 anos. Uma instituição séria que tem, ao lado da Polícia Federal, um dos grandes baluartes dessa atividade, porque é um dos maiores guardiões, e aqui rendemos uma grande homenagem aos abnegados da Polícia Federal que lutam no dia a dia por uma atividade cada vez mais séria e mais organizada. E aqui nós aprendemos que a luta por todos os problemas que o setor tem, o deputado Arthur Maia falava aqui de alguns, a exemplo de que vigilantes combate arma de guerra com badog,
porque revólveres calibre 38 não são equipamentos para enfrentar o crime organizado que se utiliza de armas de guerra para poder tirar o bem precioso que é a vida e dinheiro das empresas para financiar outros crimes. E o deputado que acompanhou vários debates nas comissões especiais com relação a esse tema, fez aqui uma referência extremamente importante com relação a isso. E a FenaVist vem, ao longo dos seus 30 anos, conquistando espaço e tem hoje legados, a exemplo da exclusão do PIS e do COFINS, lá em 2001, quando se elevou essa carga tributária para o país inteiro e que o setor ficou de fora. A exemplo da construção do Estatuto da Segurança Privada, uma obra de mais de 15 anos, que esta casa honrou e aprovou praticamente por unanimidade, e que amarga mais de 2 anos nas gavetas do Senado Federal, e que certamente esse novo período da legislatura, que iniciou agora em 2018, será marcado por aqueles representantes do Senado brasileiro, que fará com que aquela obra... Para concluir, presidente, que reúne mais de 118 realizações, inovações na atividade de segurança, transformando ela para sempre, modernizando aquela casa, modernizando essa atividade com geração de emprego e com mais segurança para todos os lados. E esse é o grande anseio que o setor de segurança privada tem aqui no dia de hoje. E finalizo essa fala para dizer que o setor de segurança privada está pronto para ajudar esse país a combater a violência, a gerar emprego que ele necessita, a contribuir para que possamos ter um setor que leve aquilo que a sociedade quer e precisa, que é mais tranquilidade, que é mais esperança por dias melhores. E por fim, de novo, só será digno dos seus direitos quem lutar por eles. Vamos continuar lutando por aquilo que acreditamos e assim teremos uma atividade cada vez melhor. Muito obrigado. Olha, eu sei que quando a gente chega na tribuna, às vezes a gente perde um pouquinho a noção do tempo, mas eu queria orientar a quem for falar de que olhe no painel oposto, tem lá o tempo que vai correndo decrescivamente. De forma decrescente, perdão. E isso facilita. Então, porque a gente realmente vai ter que entregar o plenário às 11 horas, senão não dará tempo de que as outras pessoas aqui possam falar. Eu quero registrar a presença do Dr. José Carlos Antunes, representando a CONTRASP, Confederação Nacional dos Vigilantes, a doutora Celita Oliveira, consultora jurídica e também uma das fundadoras da FenaVist, o Adriano de Andrade Marrocos, presidente do Conselho Nacional de Contabilidade do Distrito Federal, Dr. Valdir Pietrobon, representante da FENACOM. Eu passo a palavra agora para o Dr. Renato Fortuna, que é presidente da Federação Nacional da Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza e Conservação. Um bom dia a todos. É com muita alegria que hoje eu estou aqui por participar desta casa aos 30 anos, fazendo 27 anos que eu frequento essa casa. Eu queria cumprimentar o nosso deputado Arthur Maia, esse colaborador do nosso segmento, Laércio Oliveira, que não precisa nem dizer que é fruto do próprio segmento. Cumprimentar também o nosso presidente Jefferson, que está à frente desta casa, o representante dos trabalhadores, o José Carlos, que é o presidente da Confederação, o doutor Gastão, que é o nosso representante do sindicalismo máximo, onde as nossas federações estão acobertadas. E queria dizer para vocês, e também a doutora Celita, porque eu vejo muito hoje, está muito na moda falar da luta das mulheres. E essa mulher, há mais de 30 anos atrás, já lutava e estava presente na luta dessa federação. Meus parabéns, doutora Celita. E queria também fazer aqui um destaque de 3 pontos nesses 27 anos. Entre os 1000 que aconteceram, eu destacaria 3, que seria a Lei 7.102, que foi muito importante. Destacaria também quando foi a luta da federação contra o aumento da carga tributária, porque não adianta a gente ter uma lei de terceirização se a carga tributária subir muito, ia inviabilizar todo o nosso segmento.
e também agora a terceira, que seria a modernidade, que seria o nosso estatuto. Então faço um apelo aos nossos deputados aqui que trabalham arduamente para dar este presente à nossa federação e principalmente a esse presente a essa nação. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao senhor Jefferson Simões, que é ex-presidente da Federação Nacional de Empresas de Segurança e Transporte de Valores. Bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentar a mesa, através do nosso presidente da mesa, o deputado Arthur de Oliveira Maia, o nosso deputado Laércio de Oliveira, o presidente da FENAVIST, o Jefferson Nazário, o nosso ex-presidente, Odair Conceição, nosso presidente da FEBRAC, Renato Fortuna, e o nosso vice-presidente da CNC, representando aqui a Confederação Nacional do Comércio, o Gastão Bertencourt. Senhoras e senhores, é um momento muito importante para a Federação Nacional das Empresas de Segurança Privada. Esse momento é um momento que nos traz muita alegria, porque nós temos uma federação que, apesar de jovem, com 30 anos, é uma federação que vem desenvolvendo um trabalho muito importante, mas para que essa federação pudesse trazer toda essa importância, principalmente eu, que dirigi 1/3 desses 30 anos desta federação, eu quero cumprimentar os empresários da segurança privada desse país e cumprimentar a classe trabalhadora, que são os vigilantes, que é o que compõe a base, o pilar dessa federação, que nos traz a garantia de uma seriedade junto com a Polícia Federal, que desenvolveu todo o nosso tempo junto conosco para modernizar, porque nós sabemos que, infelizmente, o nosso país ele passa por vários períodos de dificuldades e, infelizmente, a segurança pública é que fica a merecer uma atenção mais forte dentro da segurança das pessoas, que são as partes mais importantes dentro de um país. A segurança privada ela entra dentro desse momento, onde traz uma tranquilidade maior, com os praticamente 700 mil trabalhadores em todo o nosso país. Então, senhores, é com prazer imenso que eu quero cumprimentar, porque dentro dos empresários da segurança privada, nós temos aqui vários classistas, vários presidentes de sindicatos que compõem os pilares da nossa federação, o que faz essa federação hoje muito grande, o que faz essa federação hoje responsável. Nós temos aí uma modernização da lei 7.102, nós estamos aqui lutando, infelizmente ainda não conseguimos aí transpor todas as barreiras necessárias que tem dentro de um Congresso Nacional para que nós possamos que a lei se viabilize. Mas é muito importante o trabalho do presidente Jefferson Nazário, que vem fazendo diuturnamente, correndo para que essa lei seja efetivada e seja homologada e seja contemplada pelo nosso presidente. Porque para nós vai trazer o benefício de uma lei que regulamenta e traz a modernidade dentro do que necessita para um país, dentro do nosso segmento. Senhores, eu quero cumprimentar todos os nossos presidentes, a todos os meus amigos. Eu estou vendo aqui pessoas que me acompanharam nesses 10 anos que eu fiquei dentro da nossa federação, estão aqui hoje ainda, junto, fazendo todo esse trabalho, junto aqui, prestigiando a nossa federação e colaborando até hoje dentro disso, que são pessoas que merecem um destaque especial, porque nós temos aí hoje em torno de quase 2.000 empresas, mas nós sabemos que dessas 2.000 empresas, nós temos aproximadamente 50, 70 pessoas que realmente carregam todo esse fardo enorme que é ser presidente de uma entidade e abandonar as
as suas casas, abandonar suas famílias em prol de um segmento que precisa tanto de nós. Muito obrigado a todos, senhores. Agradecemos ao orador pela sua fala. Passo a palavra agora ao senhor Gastão Bittencourt, que é vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, a CNC. Bom dia a todos. Queria saudar o presidente deputado Arthur, aos ex-presidentes Odair e Jefferson Simões, presidente da FEBRAC, nosso companheiro Renato, ao deputado Laércio, ex-presidente da FEBRAC também, ao nosso presidente Jefferson Nazário, mas principalmente queria aproveitar e saudar no mês das mulheres ainda, a doutora Celita, que participa junto conosco aqui, mas principalmente queria saudar todos os empresários e empresárias do setor de segurança. A minha fala é muito rápida, é muito mais para transmitir um abraço do nosso presidente José Roberto Tados, que não pôde estar presente nessa solenidade hoje, e me incumbiu de vir aqui para transmitir e reafirmar o compromisso que ele tem, que a Confederação Nacional do Comércio tem, com esse segmento e com os setores de serviço prioritariamente, mas também em especial com essa federação. E me sinto muito honrado de estar aqui hoje, porque antes de ser vice-presidente da Confederação, sou empresário do setor de segurança. Minha primeira atividade empresarial iniciou-se em 1983, quando fundei a Serval Vigilância no estado do Ceará, aonde foi a primeira atividade empresarial que passei a ter na minha vida. Então, estar aqui hoje, podendo comemorar os 30 anos dessa federação, que durante toda a sua trajetória, não só muito bem representou o segmento, mas como esteve engajado em todas as lutas em prol da equalização de um mercado justo e de um mercado que dê condição de trabalho às seguranças, mas também dê condição de, pagando seus impostos, contribuir para o desenvolvimento dessa grande nação que é o Brasil. Sucesso a todos, em especial ao atual presidente Jefferson Nazário e a todos os empresários que diuturnamente, acreditando no país, acreditando na atividade, continuam investindo, crescendo e fazendo com que a gente possa estar gerando emprego, gerando renda e, acima de tudo, também contribuindo com tributos para a educação e saúde do nosso país. Muito obrigado e sucesso a todos. Passamos agora a palavra ao deputado Laércio Oliveira. Bom dia a todos os senhores aqui presentes, cumprimentar as mulheres, aproveitar o mês de março que é dedicado às mulheres, e o faço já de início, bem antes de cumprimentar a mesa, mas por dever de honra e respeito à doutora Celita, já cantada em prosa e verso aqui por todos. Recebam as mulheres em nome dela meus cumprimentos. Cumprimento o presidente desta sessão solene e honrosa, Jefferson Arthur Maia, meu querido colega já citado aqui. Quero cumprimentar Renato Fortuna Campos, presidente da FEBRAC, Odair Conceição, ex-presidente, meu particular amigo. Quero cumprimentar Jefferson Nazário, atual presidente da FENAVIST, cumprimentar Luiz Gastão, vice-presidente da CNC, cumprimentar Jefferson Simões, ex-presidente da FENAVIST, aqui presente na manhã de hoje. Eu aprendi a caminhar aqui nessa casa e aprendi a fazer política partidária exatamente através do exercício da presidência da FEBRAC. Quando eu estava vindo para cá hoje, por uma intimação que recebi dos meus conterrâneos sergipanos que aqui estão, o nosso presidente, Sandro Moura, que está ali no cantinho, Antônio Vasco e Marco Pinheiro, aqui presente, recebi uma intimação dele e saí pela madrugada, lá de Aracaju,
para vir participar com muita alegria desse momento. Eu estava fazendo exatamente uma reflexão de uma história de vida que nasceu exatamente nesse meio, no meio de vocês. E é claro que eu encontro aqui os rostos já conhecidos, alguns muito queridos e os outros queridos. E é muito bom quando você faz uma reflexão para buscar exatamente como tudo começou. Então, caminhar por esses corredores, visitar esses gabinetes, na Câmara e no Senado, pedindo exatamente o apoiamento para as necessidades que naquele momento a FEBRAC precisava, era uma tarefa extremamente difícil. Mas precisava ser feito. Depois de algum tempo a gente percebeu que a gente não ia chegar a lugar nenhum, que a gente precisava tomar uma decisão pelo bem da nossa atividade, que sofria percalços quase todos os dias. No trabalho da FEBRAC, sempre existiu um alinhamento e uma comunhão com a FenaViste. Aquele prédio onde hoje está instalada a sede da FenaViste foi um projeto construído conjuntamente entre FEBRAC e FenaViste. E aqui está compondo uma mesa com muita honra para a gente o Jefferson Simões, que é testemunha exatamente disso. Nós nos irmanamos naquele momento e compramos aquele andar inteiro e dividimos a metade para a FEBRAC e a metade para a FenaViste. Porque as nossas atividades, muitas vezes, elas se misturavam e as causas quase sempre eram as mesmas. Mas antes de qualquer coisa, é preciso deixar muito bem claro para os novatos que chegam, que eu olho para o semblante e não conheço, é que antes de qualquer coisa, eu sou empresário do setor e sei exatamente as dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Mas, amigos e amigas, muita coisa foi feita de lá para cá. Eu cheguei aqui em 2011 e uma das primeiras coisas que eu fiz foi quebrar exatamente um histórico que diz que quando alguém vem aqui alicerçado por um setor, quando ele chega aqui, ele dá as costas para o setor. E na minha carreira política, que começou em 2011, eu desafio qualquer um, seja da segurança privada, seja da limpeza, seja do trabalho temporário, seja de qualquer setor produtivo do nosso país, para dizer que buscou o gabinete 629 no anexo 4 e não encontrou nenhum encaminhamento para a sua necessidade. Não existe isso, sabe por quê? Porque eu sei como funciona o outro lado do balcão. O exercício do mandato parlamentar, que precisa pensar o Brasil através do fortalecimento das empresas, é uma necessidade ímpar que nós precisamos todos os dias empunhar a nossa bandeira, porque o futuro desse país passa exatamente pelo setor produtivo. Mas deixe-me aproveitar o momento para fazer uma prestação de contas para vocês. Eu conduzo aqui na Câmara dos Deputados uma mobilização nacional contra o aumento do PIS e COFINS. E para o nosso setor de serviços, se essa mobilização for derrotada, o impacto nos nossos negócios vai para exatos 9,25%, além de tudo que a gente já paga. É uma consequência terrível para o nosso setor, mas a gente fica aqui, eu, Arthur Lira, Arthur Maia e os outros que chegam. Arthur Lira, porque é o líder do meu partido e já se comprometeu também com essa bandeira. Estatuto da Segurança Privada. Nós trabalhamos isso aqui o ano passado, tem um projeto de minha autoria, o Estatuto da Segurança Privada também é um projeto de minha autoria, apensado aos outros que tramitam, e a pensar é tramitar exatamente conjuntamente. Foi aprovado aqui na Câmara, seguiu para o Senado e a gente continua atento numa expectativa otimista que esse estatuto
ele seja votado. Porque nós temos um colega que era desta casa, o Major Olímpio, que agora é senador da República, está lá, e ele é um guerreiro a favor do Estatuto da Segurança Privada, e vocês conhecem. Falar da lei da terceirização, que vocês acompanharam tudo o que aconteceu, e eu tive a honra, com o apoio do deputado Arthur Maia, de ser exatamente o relator, e hoje é consagrada a lei que cuida do nosso setor, depois de um histórico de tanto sofrimento, que inicia-se exatamente pela determinação e abnegação da doutora Celita. Senhoras e senhores, eu tenho aqui nesta casa, desde quando cheguei aqui, eu tenho mais de 100 projetos apresentados em tramitação pelas comissões. 2 deles já se tornaram leis. Esses projetos, a grande maioria deles, sem nenhum fingimento e sem esconder da sociedade de forma alguma, tem um viés totalmente voltado para o fortalecimento e a defesa do setor produtivo nacional. Precisamos fazer um enfrentamento, e essa legislatura, isso será possível com referência à famosa carga tributária que recai sobre nós, e nós precisamos fazer um enfrentamento sobre as cotas. E quando eu falo em cotas, todos os senhores que aqui estão sabem exatamente das dificuldades que nós enfrentamos. Nós comemoramos a reforma trabalhista, e vocês sabem o impacto que ela causou nos nossos negócios. Mas nós precisamos avançar dentro do contexto da reforma trabalhista, e faremos isso. O novo governo tem um foco muito positivo dentro desse contexto. O Código Comercial, que infelizmente a gente não conseguiu aprovar na comissão especial, eu sou o presidente desta comissão, nós vamos retomar esse projeto, porque esse projeto vai colocar o setor produtivo na vanguarda da modernização, proporcionando ao país um ambiente confortável para se fazer negócios. E esta semana, a gente começa aqui no plenário da Casa a votação do projeto da lei de licitações. O que era possível ser feito na lei de licitações foi feito. Pode não ser a melhor de todas, mas é o que foi possível fazer, e salvo o que já está posto, a gente ainda pode apresentar alguns destaques aqui no plenário. Essa negociação começa, essa votação começa exatamente nesta semana. Portanto, essa é a representatividade que nós temos aqui. Eu estou aproveitando esse momento para fazer uma prestação de contas, mas, acima de tudo, para exortá-los, como tenho feito nas oportunidades que tenho de falar com líderes do setor produtivo, da necessidade que a gente tem de ter legítima representatividade. Se nós somos 3, 4 ou 5 deputados aqui presentes hoje, nós deveríamos ter 50 deputados aqui presentes. Pelo menos 27 precisava estar de certeza aqui. Porque nós temos uma importância muito grande nas nossas bases, nos nossos estados. E a gente precisa comprometer os parlamentares da Câmara e do Senado para a importância que representa o setor de segurança privada para o país. Sabem o que é que o futuro nos aguarda? A reforma sindical. A reforma sindical, minha gente, vai acontecer. Existe uma prática dentro da reforma sindical chamada unicidade sindical. A unicidade sindical tem uma possibilidade enorme de ser extinta. O que é que sobreviverá? Os sindicatos ou as federações atuantes, competentes, que aproxime da entidade os empresários. Para que os empresários cheguem às entidades, eles precisam se sentir acolhidos. Eles precisam entender que eles têm uma representatividade legítima. Esse é o futuro que nos espera. E essa legislatura, pelo menos a expectativa que nós temos, eu tenho uma crença nisso,
nós teremos várias oportunidades de avançar em pontos importantes em defesa do setor produtivo. Na verdade, nós estamos começando a construir um novo Brasil. E na construção desse novo Brasil, a segurança privada do Brasil está convidada a participar desse novo momento. Na minha condição, e eu quero renovar meu compromisso aqui mais uma vez, como tenho feito todas as vezes, e essa é a terceira vez, no início de uma legislatura, eu quero mais uma vez me colocar à disposição do setor produtivo do meu país, hoje especificamente da segurança privada, para que a gente consiga conjuntamente conduzir as transformações que o setor precisa, que o Brasil precisa, mas acima de tudo, e o que sempre me incomodou, a representatividade e a força que nós temos para poder demandar as necessidades que a gente precisa. Nós somos um poder, e eu aprendi com o Odair, que sempre pregou isso: poder só respeita poder. Segurança privada no país é um poder, e para tal precisa se colocar com firmeza e com determinação para que a gente alcance as necessidades que nós temos, sem privilégio algum, apenas no reconhecimento da importância que nós somos, e eu quero ser parte desse momento. Obrigado a todos. Eu quero registrar a presença do Dr. Rubem Scherter, que é presidente da ABTV, Associação Brasileira de Transporte de Valores. Nós temos ainda 7 minutos apenas, e aqui uma solicitação para que a doutora Celita Oliveira, que é consultora jurídica da FenaVist, possa fazer um pronunciamento. Eu peço a ela que realmente, como ela havia dito, se fosse de apenas 2 minutos, e para isso a gente tem que fazer uma permuta aqui na mesa, que a pessoa falar tem que estar na mesa, mas o nosso vice-presidente aqui, o doutor Gastão, se propôs, a fazer a troca com ela, então vou pedir que faça a permuta com ela para que a gente possa conceder-lhe a palavra. Obrigado a você, presidente. Então, com a palavra, a doutora Celita Oliveira. Pode usar a palavra. Pelo prazo de 2 minutos, para que a gente possa encerrar no prazo ajustado aqui com a mesa da Câmara, porque em seguida haverá a realização de outra reunião como essa nossa. Excelentíssimos senhores que compõem a mesa, todas pessoas do mais alto nível e de um grande carinho que tem por todos, não dá para citar, mas eu não poderia deixar de registrar também o meu carinho a todo esse auditório, todos os meus conhecidos, todos os componentes dessa história linda da FenaVist desses 30 anos. Gostaria muito de, na presença de todos, agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui, depois de 30 anos de fundação da Federação e quase 40 de defesa da atividade. Defesa intransigente, muitas vezes aqui nessa tribuna. E 2 registros, para não sair do tempo, eu gostaria de fazer. Agradecer muito as referências ao meu nome, à minha atuação. Isso é um incentivo, é um combustível para a gente continuar na luta. E registrar que depois desses anos todos defendendo a terceirização, já publicando 9 livros sobre o assunto, agora saiu publicado o acórdão do Supremo Tribunal Federal, exatamente um contexto igualzinho que está no meu livro. Então é uma grande vitória para o país, para a atividade. E também registrar a minha grande alegria de ter sido quem escreveu o anteprojeto do Estatuto da Segurança Privada. O nascedor, com a ajuda dos vários empresários de diversos estados, que trocamos muitas ideias, até nas madrugadas por telefone, Odair Conceição e outros. Então, esse projeto nós esperamos que o país precisa que ele seja aprovado, que o Senado vote, a Câmara com...
estar aqui nessa sessão tão significativa para a nossa história. Obrigada, presidente. Muito bem, meus amigos, não havendo mais nada a tratar e agradecendo a presença de todos, eu penso que nós realizamos aqui hoje uma reunião extremamente importante para o conhecimento das ações da FenaViste, das reivindicações da FenaViste perante essa casa. Eu quero, nesse momento, dar por encerrada a presente reunião e, mais uma vez, agradecendo a todos que se deslocaram dos seus estados para estarmos reunidos hoje aqui em Brasília